Imagine caminhar por uma rua escura, ouvir o som de seus próprios passos ecoando. Mas de repente, você sente que não está mais sozinho. Algo ou alguém te observa, sem que você possa ver. E quando a luz finalmente quebra sua escuridão, você se depara com uma sombra. Mas não é uma sombra comum. Ela é estranhamente diferente, mais longa, mais escura e mais real do que deveria ser. Isso não é uma história de terror qualquer. Esse é o enigma de um assassino que nunca deixa um rastro comum. Ele deixa apenas sombras. Na pequena cidade de Beechwood, algo estranho começou a acontecer. Vítimas apareciam mortas em locais isolados, sem sinais claros de luta ou defesa. Mas em cada cena do crime, havia uma pista inconfundível. Uma sombra, sempre mais alongada do que deveria ser possível. Uma sombra que não parecia se ajustar à luz do ambiente. Mas o mais peculiar, todas as vítimas haviam sido vistas nas horas anteriores, caminhando pela cidade sem preocupação alguma. Não havia nenhum indício de que estivessem sendo seguidas, até que o corpo aparecia. E a sombra, essa sombra incomum, era sempre o único vestígio deixado. As autoridades, confusas e sem respostas, chamaram um experiente detetive da cidade vizinha. A cada novo crime, ele se aprofundava mais na investigação, tentando encontrar um padrão. Mas o que ele descobriu não fazia sentido algum. Quando as vítimas eram encontradas, a sombra não estava apenas na parede ou no chão. Ela parecia se esticar ao redor delas, quase como se estivesse viva. Além disso, algo muito estranho acontecia. Quanto mais a vítima tentava lutar contra seu agressor, mais a sombra se movia, como se estivesse ajudando. A hipótese de um assassino invisível foi descartada, já que não havia nenhuma evidência física de que o assassino realmente tocava ou agredia fisicamente as vítimas. Com o tempo, começaram a circular teorias estranhas. Alguns disseram que o assassino era um espectro, alguém que havia morrido em circunstâncias misteriosas, mas agora voltava para se vingar. Outros acreditavam que a sombra era a verdadeira culpada, uma entidade sobrenatural que se alimentava do medo, guiando o assassino em suas vítimas. Mas então, o detetive descobriu algo perturbador. Ele revisitou todas as cenas do crime e encontrou uma antiga lenda local, esquecida por quase todos. Falava sobre uma sombra de vingança, um espírito maligno que se manifestava após grandes injustiças. A lenda dizia que, em noites de lua cheia, o espírito tomaria a forma de uma sombra, guiando o assassino até suas vítimas. Após semanas de investigação, o detetive finalmente fez uma descoberta ainda mais assustadora. A cada morte, a sombra se tornava mais forte, mais visível, como se tivesse absorvido algo da vítima, uma essência. E, em uma noite fatídica, o detetive ficou cara a cara com o que parecia ser a fonte dessa maldição. Mas ao invés de encontrar um assassino, ele apenas viu a sombra. O assassino nunca apareceu. Até hoje, ninguém sabe quem ou o que estava por trás dos assassinatos das sombras. A cidade de Beechwood permanece em silêncio, com cada esquina e cada beco se tornando um lugar de mistério. E, para aqueles que ainda vivem lá, uma pergunta paira no ar. O que acontece quando a sombra finalmente encontra você? Fica a dúvida: é possível escapar de uma sombra que não podemos ver? Ou, quem sabe, ela já está nos observando agora? Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para mais mistérios. Quem sabe o que mais está por aí nas sombras